A nossa reflexão no dia de hoje será no livro de Daniel, capítulo 4, versos 34 a 37. Livro de Daniel, capítulo 4, versos 34 a 37. Todos já encontraram? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Poderoso, soberano Deus, Pai amado, estamos de frente, Pai, da Tua palavra, das Tuas verdades, dos Teus preceitos. Queremos, Pai, nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, Pai, para tornar cativo todo pensamento, para que nós possamos, de fato, nos dedicarmos a tudo aquilo que Tu tens para nos falar no dia de hoje. Que Tu possa estar fortalecendo cada vez mais a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e que possamos, Pai, crescer em entendimento, crescer em gratidão, crescer em vontade de Te servir cada vez mais, Pai. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa estar abençoando a todos nós que aqui estamos presentes e dando-nos entendimento para compreender as Tuas verdades. Te pedimos tudo isso, Pai, em nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história que nós ouvimos aqui, que nós lemos sobre Daniel, sobre o rei Nabucodonosor, ela é muito interessante, né? Mas eu quero começar essa meditação trazendo aqui, que eu sempre gosto de ter uma referência, né? Uma frase de um autor, né, e um pastor, inclusive ele já está na glória nesse momento, chamado Timothy Keller. Ele diz assim: se Deus não é o centro da sua vida, alguma outra coisa é. Por que eu estou trazendo essa frase aqui para os irmãos? Porque nós vamos ver já já o tema dessa exposição, e eu vou várias vezes repetir isso aqui. Se Deus, Ele é o centro da nossa vida, nós vamos com certeza nos render à sua soberania. Mas quando Ele não o é, quem é que seria então o centro da nossa vida? Como o Timothy Keller fala, alguma outra coisa é. Que outra coisa é, senão nós mesmos? Nossas vontades, nossos desejos. Então é isso que nós vamos abordar durante essa exposição. O capítulo 4 de Daniel, todo ele, né, o que nós lemos só uma porção, ele se passa aproximadamente entre o ano 600 a 562, na pesquisa que eu fiz, né? Era durante o apogeu do império de Nabucodonosor, o império neobabilônico. Nabucodonosor, para quem não sabe, né, ele foi o monarca de maior, foi o monarca em seu tempo. Ele conquistou Jerusalém, ele destruiu o templo de Salomão e ele levou os judeus a cativeiro. Aí como é que a gente lê essa porção da escritura, né? Ele rendendo graças a Deus, ele louvando ao Senhor Deus, mas ele foi um perseguidor do povo judeu. Estranho isso, né? Essa porção das escrituras que nós lemos,
desse capítulo 4, o início dela começou no verso 34, ela começa assim, o verso 34, mas ao fim daqueles dias. Então, para a gente entender, só para os irmãos entenderem o contexto dessa história, que fim daqueles dias eram esses, vale a pena a gente lembrar rapidamente o que o Senhor Deus já havia feito com Nabucodonosor. No capítulo 2, ele já fez um confronto com Nabucodonosor, quando ele mostra um sonho, né, um sonho de uma estátua, né, e Daniel interpreta esse sonho sobre essa estátua, revelando o quê? Que os reinos humanos, eles são passageiros. Na ocasião, Nabucodonosor estava se exaltando por causa do seu reino. E o Senhor Deus confrontou ele, Daniel disse, olha, os reinos são passageiros. Isso está lá, um resumo, em Daniel capítulo 2, verso 21, que diz assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Em outras palavras, tudo vem de Deus, né? No capítulo 3 tem um outro confronto. O que acontece aqui? Eu acho que a maioria dos irmãos sabe dessa história, que é a história da fornalha ardente, quando aqueles companheiros de Daniel, os três, né? O Sadraque, o Mesaque e o Abed-nego, eles são colocados aonde? Dentro da fornalha ardente. O que o rei tinha feito aqui na ocasião? Uma estátua de ouro, né? Para que toda a sua população o adorasse, aquela estátua. Mas esses três aqui se negaram a adorar. Aí o que ele fez? Jogou eles na fornalha. Porém, além dele ter sido confrontado por Deus ali, ele presenciou o que ali naquela ocasião? O Cristo pré-encarnado. A gente pode ler isso lá em Daniel capítulo 3, 24 e 25, que diz assim, ó, então o rei Nabucodonosor se espantou. Ele se espantou porque ele mandou jogar os três lá e mandou aumentar numa quantidade maior ainda da fornalha. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Diz ele, né? Eu, porém, vejo 4. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, a maioria dos escritores diz que ali era o Senhor Jesus Cristo encarnado, né? Eu vejo 4, né? 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem, olha aqui, ó, é semelhante a um filho de deuses. Era o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui no capítulo 4, eu estou tentando trazer uma breve contextualização antes de entrar no nosso texto, né? Deus, ele concede um novo aviso para o rei. Ele dá um sonho de uma árvore gigantesca, essa árvore é cortada. Daniel, ele fica meio que angustiado para interpretar, porque se ele interpretasse desfavoravelmente ao rei, ele podia ser morto ou prisionado, qualquer coisa do tipo, né? E o aviso é bem claro, em 12 meses, se não se humilhar, será destituído da tua razão. Eu vou ler rapidamente com os irmãos, eu queria que vocês acompanhassem, até para poder vocês entenderem bem o contexto desses versículos que nós iremos refletir. No capítulo 4 de Daniel, peço que vocês abram. A gente vai ler alguns versículos antes, tá? A gente vai começar do 20, só para vocês entenderem que história é essa, que árvore é essa. É o que precede ao nosso texto que a gente vai meditar. Capítulo 4 de Daniel, verso 20. Todos encontraram? Então diz assim, ó, vou tentar ler bem rápido porque é um texto longo, né? A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, rei. Então esse sonho que ele deu a Nabucodonosor, dessa árvore gigantesca, ele estava falando do próprio império que Nabucodonosor havia conquistado, né? És tu, rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aí continua, né? Essa foi a parte boa, né? A parte ruim vem agora.
quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa aqui é o toco, né? Com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esse número aqui é importante, ó. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Olha o que vai acontecer com ele, ó. Serás expulso de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos. Esses 7 tempos aqui, a maioria dos autores entendem que pode ser 7 anos, né? Mas o 7, ele tem a ideia de perfeição, né? É como se fosse o período que o Senhor Deus usa para que ele completasse aquilo que ele queria fazer com o rei, né? Então serás expulso de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui ele está chamando a atenção do rei. Ele quer que o rei, né, reconheça que quem comanda o negócio é quem? O Altíssimo. Quando ao que foi dito que se deixasse a cepa, ou seja, o tronco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Aqui nós estamos vendo uma coisa interessante, meu irmão. O juízo e a redenção do Senhor Deus. A previsão de redenção, né? Quando ele corta, quando ele vai mandar o rei aqui viver como animal, é o juízo de Deus. Mas ele diz assim, ó: quanto a que foi dito que se deixa a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Ele está dando uma colher de chá aqui para o rei, né? Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, e aqui Daniel ainda tenta chamar a atenção dele, né? Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí olha o que acontece. No versículo 29, Daniel chamou a atenção do rei, interpretou o sonho para ele, né? Incentivou ele a se arrepender, para que ele talvez tivesse paz na mente dele, no coração dele. Aí olha aqui, ao cabo de 12 meses, passaram-se 12 meses depois disso acontecer, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: olha o que Nabucodonosor diz, depois de ter sido confrontado por Deus, exortado por Daniel, e ainda esqueceu de tudo isso por 12 meses. Ele disse assim, ó: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Vocês viram quanto eu tenho aí? Não é esta a Babilônia que eu edifiquei, ó, para a casa real com o meu grandioso poder, ó, e para a glória de quem? Da minha majestade. Aqui está bem claro que o rei Nabucodonosor, quem é o centro da vida dele? Se a gente usar o texto de Timothy Keller, é ele mesmo, né? É ele mesmo, quando ele está se exaltando, né? E aí, ó, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, o rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Aí aconteceu o que iria acontecer mesmo, né? Que foi previsto por Daniel: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos. Ó. Aqui dá a entender que ele iria passar por isso durante 7 anos. Até quando? Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as aves do céu. E aí nós entramos no nosso texto.
Mas aí eu tinha que ler isso aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo, né? Nabucodonosor foi confrontado por Deus. Daniel tentou evitar que isso acontecesse, mas ele não acreditou. E aí ele ia passar por essa situação durante 7 tempos. Então, meus irmãos, depois dessa breve introdução, vamos ver o tema desse texto aqui. Eu estou chamando de a soberania de Deus e a humilhação dos soberbos, né? Primeiro vamos analisar a primeira parte do versículo 34, que diz assim, ó: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Essa primeira parte do versículo 34, né? Então a cena aqui, ela é uma cena de ruptura. Nabucodonosor, ele estava prostrado, porque ele era um animal ali, estava vivendo como um animal, né? Literalmente como um animal. E o primeiro movimento da sua restauração não foi um esforço humano, né? Mas um ato de graça soberano. Por quê? Ele levantou os olhos ao céu. Na figura bíblica, o que significa levantar os olhos ao céu? É uma linguagem de oração, de reconhecimento, de dependência. Então, quando a gente tem esse gesto de levantar os olhos ao céu, o texto quer dizer isso, né? Se nós lermos Salmo 121, de 1 a 2, que eu vou ler para os irmãos, diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, esse gesto de levantar os olhos para o céu é exatamente isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, no verso 1, ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então, essa foi a primeira ação do rei. Ali o Senhor está dando para ele o quê? Graça. E ele imediatamente levantou os olhos ao céu. O entendimento, a razão, a sanidade, tudo isso, meus irmãos, aqui esse texto quer nos dizer que é um dom de Deus. Não é uma conquista humana. A recuperação mental de Nabucodonosor, ela não veio de médicos, de conselheiros, mas ela veio de quê? Da graça divina. A segunda parte do versículo 34, ela diz assim: e eu bendisse o Altíssimo. Olha aí. Ele olhou para o céu, reconhecendo que o Senhor era Deus, e bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. A primeira confissão de Nabucodonosor ao recuperar a razão, ela é o quê? Ela é teológica. Ela não é autobiográfica como ele fez no versículo 30, quando ele dedicou tudo a ele, aquilo que ele havia construído. Aqui ele já está dizendo, olha: eu bendisse o Altíssimo, voltei ao meu palácio, mas sim, eu bendisse o Altíssimo e louvei aquele que vive para sempre. A expressão Altíssimo na Bíblia, né, ela representa o título que exalta a soberania do Senhor Deus. Já no verso 35, ele diz assim: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. É o rei que está falando isso aqui. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Né? Então o grande rei que havia dito: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, agora ele confessa: diante de Deus, toda a humanidade é como um nada. Na parte que ele diz: e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, ele não é nenhum ser espiritual e nenhum ser material está fora da soberania de Deus. É o que essa parte do texto quer nos dizer, né? Não existe, meus irmãos, acaso, não existe coincidência. Tudo ocorre para os propósitos de Deus, né? Nessa parte que ele diz: não há quem possa lhe deter a mão. É um Deus que age com poder irresistível. Ele faz aquilo que ele quer. Isso não é fatalismo. É a doutrina bíblica de quê? Da providência. Se o Senhor Deus é soberano, ele também é providente. Deus age e nenhum poder criado pode frustrar o seu conselho. Lá em Isaías, no capítulo 46, verso 10, nós temos assim:
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. É isso que o rei estava reconhecendo, né? Tem um escritor também muito bom que eu gosto, chamado Arthur Pink. Ele diz assim: a soberania de Deus, ela é a rocha sobre a qual a alma do crente descansa. Então você, meu irmão, que está aqui preocupado, né? Angustiado, se você imaginar aquela primeira frase que a gente leu aqui de Timothy Keller, né? Quem é o centro da sua vida? Se for o Senhor Deus, então você tem que confiar na soberania dele. Isso vai lhe levar a você estar descansado numa rocha, né? E no versículo 36 nós temos: tão logo me tornou a vil entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. A restauração de Nabucodonosor, ela foi imediata e completa. Deus não apenas devolve o que havia tirado, mas Ele acrescenta. Isso, se nós observarmos, não deixa de ser um padrão bíblico. Se nós lembrarmos, Jó, ele perde tudo, mas o Senhor dá em dobro, né? José, quem não conhece a história de José? José, ele vai dar prisão para onde? Para o palácio. Ele vai ser governador do faraó. O filho pródigo, lá em Lucas, né? O filho pródigo, ele volta à casa do pai e recebe o anel e o manto da festa. E então a lógica do reino, que está lá em Mateus 23:12, é: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Isso aqui é a lógica do reino, né? E o rei estava exatamente contrário a essa lógica. Ele só se exaltava, o centro da vida dele era ele mesmo, né? E aí finalmente temos o versículo 37, quando diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao reino do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar, olha aí, aos que andam na soberba. Ele era um soberbo, mas aqui ele reconheceu que ele precisaria o quê? Ele foi humilhado pelo Senhor Deus, para poder ele reconhecer que o Senhor Deus é altíssimo e que tudo vem dele, né? Então esse aqui é o clímax, né, desse capítulo. O louvor, ele louvou ao Rei do céu, ele reconheceu a realeza universal de Deus, ele exaltou ao Rei, ele glorificou ao Rei, e aí ainda reconheceu que aquele que anda na soberba, ele vai ser o quê? O humilhado. Esses são os 4 versículos que nós temos. O que nós podemos aprender desses 4 versículos? Primeiro, para os judeus humilhados, naquela ocasião, quando eles estavam ali na Babilônia, né, exilados, o que esse texto ensinava para os judeus naquela época? Uma esperança, né? Uma palavra de esperança sobrenatural para aquele povo. Eles viviam como cativos no país que havia destruído o seu templo, profanado sua terra e maltratado seus reis. A pergunta torturante era: onde está o Deus de Israel? Imagine, né? O povo de Deus exilado, sofrendo. Qual era a esperança desse povo? Então esse texto aqui de Daniel, né, o que o Senhor Deus fez com o Nabucodonosor, dava esse ensinamento para esse povo, um ensinamento de uma esperança, né? Daniel, ele responde: o Deus de Israel, ele é o Altíssimo, que humilhou o próprio Nabucodonosor, forçando-o a confessar a soberania de Deus com seus próprios lábios. Imagina. Além disso, o texto ele ensinava que o exílio ele não era sinal de abandono divino, né? Deus não havia abandonado o seu povo. O que estava acontecendo com o povo naquela ocasião para o Senhor Deus permitir que o rei fizesse, que eles fossem exilados? Era uma disciplina providencial, né? O exílio, ele era a humilhação de Deus contra o orgulho do povo de Judá. Assim como Deus operava em Nabucodonosor, ele
ele operava na história de Israel. O Deus que governa os impérios também governa o destino dos seus povos. E para nós, meus irmãos, quais são os ensinamentos que nós podemos tirar desses 4 versículos que nós lemos de Daniel, em relação a essa mensagem? Primeiro, a soberania de Deus, ela é o fundamento da nossa fé, né? Daniel 4,35 diz, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Então o Senhor Deus, a soberania do Senhor Deus, ela tem que fazer parte do fundamento da nossa fé. Não há esfera da vida política, econômica, pessoal, espiritual, que escape ao governo do Altíssimo. Eu imagino que cada um de nós aqui, ou a maioria de nós tenhamos esse tipo de angústia, principalmente quando a gente fala de política, né? A política, ela está totalmente falida, né? A cultura nem se fala, a educação pior ainda. Então, esse texto aqui, ele traz para nós uma esperança, né, de que o Senhor Deus, ele é soberano. Então, se ele é soberano, nada escapa ao seu poder. É essa a mensagem, né? É interessante que tem uma frase do Sproul que diz assim: se há um único átomo do universo que foge do controle soberano de Deus, então esse átomo pode ser justamente aquele que destroça toda a nossa esperança para a eternidade. Então não há um átomo que o Senhor Deus não tenha acesso, que ele possa dominar. Que dirá um rei, que dirá uma comunidade, né? Mas também esse texto ele pode nos ensinar o perigo da soberba. O rei era uma pessoa soberba. Então, a soberba de Nabucodonosor, ela não era apenas sua. Ela se referia ao quê? Ao pecado original de toda a humanidade. O querer ser igual a Deus. Quem é o centro da sua vida? É você mesmo. Esse era o nosso principal pecado, né? Querer ser como Deus, querer ser o centro, né? E o verso 37 ele encerra assim: e ele pode humilhar aos que andam na soberba. O perigo da soberba também, nós podemos falar que ele nem sempre o que nos afasta de Deus, é bom que os irmãos estejam bem atentos a isso, nem sempre o que nos afasta de Deus é a nossa fraqueza. Como assim? Ou as nossas falhas. O que nos afasta de Deus, meus irmãos, e aí eu falo com temor isso aqui, é exatamente a nossa força. Aquilo que a gente acha que é bom, né? As nossas conquistas, as nossas vitórias. A gente fica se segurando nisso, e é isso que vai nos afastar do Senhor Deus. Então nós precisamos ter cuidado, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 5 a 6, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos ao que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos, olha aí, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E, finalmente, já estamos próximos aqui do tempo, eu queria fazer 2 ou 3 aplicações importantes sobre esse texto para nós. E aqui eu gostaria bastante da atenção de vocês. Se vocês tiverem que lembrar de alguma coisa do que nós estamos falando aqui, lembre dessa parte, né? Como que eu posso aplicar esse texto para mim? Qual é a prática que eu preciso fazer, o meu comportamento para que faça sentido para mim o que nós lemos aqui em Daniel, capítulo 4, dos versos 34 a 37. A primeira é: levante os olhos ao céu. Foi o que o rei fez, né? Foi a graça de Deus que ajudou o rei a levantar os olhos para o céu. Então nós precisamos levantar os olhos ao céu. A recuperação... Espera aí que eu passei aqui. Meu dedinho, A recuperação do rei, assim que o Senhor Deus derramou graça sobre ele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Levantou os olhos ao céu. Quantos de nós passamos dias, semanas, anos, olhando apenas para as nossas circunstâncias, nossos problemas, nossas realizações,
e nos esquecemos de olhar para Deus, né? Eu conheço alguns, né? Eu também já pratiquei muito isso, de ser um alcoholic work, né? Aquela pessoa que se dedica demais ao trabalho, por exemplo, né? Ao trabalho, ao estudo, ao seu empreendimento, seja lá o que for, né? E aí você esquece de levantar os olhos para o céu. Não estou dizendo aqui que ninguém deve trabalhar, que ninguém deve estudar, né? Até porque o Senhor Deus não criou para quê? Para o trabalho, né? Adorar ao Senhor Deus através do trabalho, através do estudo. Mas, porém, meu irmão, quando isso ultrapassa seu limite, isso passa a ser uma idolatria, né? A oração regular, a leitura da palavra, a participação nos sacramentos e no culto bíblico são os meios de graça pelos quais Deus nos mantém com os olhos voltados para o alto. Então nós precisamos participar dessas coisas para poder a gente usufruir desse meio de graça que o Senhor nos concedeu. Se nós negligenciarmos esses meios, os seus olhos inevitavelmente descerão para o chão. Então nós precisamos levantar os olhos ao céu. Lá no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É disso que precisamos, né, meus irmãos? Nabucodonosor, ele levantou os olhos e viu quem? E viu Deus distante, né? Porque ele era um incrédulo. Depois desse capítulo 4 aqui, de novo, mas falar dele, né? Mas ele era um incrédulo, e mesmo assim o Senhor Deus deu graça para ele, né? Ele reconhece que é um Deus soberano e temível, e isso já era graça suficiente para restaurar ao rei, né? Mas nós cristãos, nós que já conhecemos toda a revelação do Senhor Deus através da Bíblia, ao levantar os olhos ao céu, o que nós vemos? O Filho de Deus, né? Nós vemos o Filho de Deus, que desceu do céu para se fazer próximo, e que agora intercede à destra do Pai por todo aquele que ora para Ele. Me veio à mente aqui a passagem que eu mais gosto das Escrituras, né? Que é exatamente quando o Senhor Jesus Cristo diz, né? Eu vou para o Pai, né? Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, retornarei e vos levarei para mim mesmo. Meus irmãos, quando a gente olhar para os céus, a gente tem que olhar essa promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele diz assim, ó, isso está vindo agora, tá? Não está escrito aqui não. Ele diz assim, quando eu for, né? Eu retornarei e vos levarei. São duas etapas. Olha. Quando eu for e vos preparar lugar, retornarei. Ele já veio? Já, né? Por que vocês estão em dúvida de responder? Ele já veio, já pagou o preço. Então ele está fazendo o que agora? O que ele está fazendo? Ele está preparando lugar para quem? Para nós, meus irmãos. Vamos nos alegrar com isso quando nós olharmos para o céu, quando você estiver angustiado por causa da sua doença, por causa do seu desemprego, porque você não sabe o que fazer da sua vida, porque você está preocupado com esse mundo, com essa política, com essa cultura. Vamos olhar para o céu e acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, morreu por nós, e Ele prometeu que Ele ia preparar lugar para nós. E quando Ele terminar de preparar, Ele vai o quê? Retornar e nos levar para Ele mesmo. Essa é a nossa esperança. É assim que nós precisamos aplicar essa palavra, de levantar os olhos para o céu e acreditar que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Ele está trabalhando ainda por nós. Amém? Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está onde? Assentado à destra do trono de Deus. Vocês acreditam nisso? Que o Senhor Deus está sentado no trono, à destra do trono de Deus?
Se você acredita nisso, eu estou falando com temor, tá? A gente não precisa ser que nem o rei Nabucodonosor, não. Que ele era um incrédulo, ele viu só um pouquinho de Deus. Nós podemos ver muito mais. E é essa mensagem, né, que esse texto traz para nós, né? Enquanto Nabucodonosor levantou os olhos para um Deus que ele mal conhecia, nós levantamos os olhos para um Deus que se revelou plenamente em Cristo. O nosso levantar os olhos não é um gesto de súplica genérica, é fixar os olhos em quem? No Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase de João Calvino que diz assim: os nossos olhos foram feitos para o céu. Olha aí, os nossos olhos foram feitos para o céu. Toda vez que os baixamos demais para a terra, perdemos de vista a única coisa que pode nos dar verdadeiro descanso: o rosto de Cristo. Que frase, né? Que frase de João Calvino. Toda vez que nós olhamos demais para baixo, a gente perde de olhar o rosto do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, ainda tem duas, né? Mas acho que eu vou parar nessa aplicação. Uma outra aplicação muito importante dentro desse texto aqui. A primeira é essa, né? De nós olharmos levantar os olhos para o céu. Mas a outra é: vamos examinar as nossas torres de Babilônia. O que significa isso? Nabucodonosor, ele apontou para o palácio e disse: não sou eu o grande construtor? Foi isso que ele falou no versículo 30? Cada um de nós tem seu palácio. Ou só eu tenho o meu palácio? Pode ser o quê? Uma carreira bem sucedida, um ministério, uma família aparentemente perfeita, uma conta bancária invejável. Tudo isso, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, pode se tornar o quê? Uma torre de Babilônia. Pode ser o nosso Deus, né? Ele pode nos descentralizar daquilo que a gente falou no início. Quem é o centro da sua vida? É o Deus? É o Senhor Deus? Se não for o Senhor Deus, alguma outra coisa é. Pode ser isso aqui que a gente acabou de citar, né? O perigo, meus irmãos, não está na bênção em si. Está onde? Na atribuição equivocada da glória. Muitas pessoas se glorificam disso, porque fui eu que fiz, fui eu que estudei, fui eu que me dediquei, fui eu que construí, né? Isso em si não é errado. O errado é quando você dá glória para isso, tá? A pergunta que nós devemos fazer é essa: para a glória de quem? Para quem é a glória daquilo que você, faz? Quando as bênçãos de Deus começam a gerar orgulho em vez de gratidão, quando o instrumento se esquece do artífice, o juízo pode estar próximo. A torre de Babilônia, de Nabucodonosor, ela foi construída para a sua própria glória. Ele mesmo fala isso, né? Mas a cruz de Cristo, ela foi erguida para quem? Para a glória do Pai e para a salvação de pecadores. Então é para ela que nós também devemos olhar, né? Onde o rei disse: não sou eu o grande construtor, Cristo disse: não busco a minha glória. E o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Ele Deus, Ele foi dependente do Pai, né? Por que nós não o seremos? O Senhor Jesus, Ele tinha todo o direito à glória que Nabucodonosor usurpou sem ter, e mesmo assim esvaziou-se de si mesmo. Examinar nossas torres de Babilônia à luz de Cristo significa perguntar: estou construindo para mim como um rei pagão, ou estou disposto a esvaziar-me como o rei verdadeiro? Charles Spurgeon diz assim: Cristo não desceu para ser servido, mas para servir. Toda torre que erguemos para nós mesmos é, no fundo, uma rejeição silenciosa do exemplo do nosso Salvador. E, finalmente, nós precisamos também reconhecer a soberania divina sobre as nações. A soberania de Deus sobre Babilônia, demonstrada na humilhação do rei, é a mesma soberania que conduz os acontecimentos da cruz.
O mesmo Deus que dominou Nabucodonosor, dominou também a cruz. E dela tirou a maior vitória da história. Se a soberania de Deus foi capaz de transformar a morte do Filho de Deus na fonte de nossa salvação, então nenhuma crise política, por mais grave que ela pareça, está fora do controle daquele que opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Um escritor chamado Gerhardus Voss, eu creio que seja assim que pronuncia, ele diz assim: a providência de Deus, ela não é menos gloriosa no governo das nações do que na obra da cruz. Ambas revelam que a história, por mais confusa que ela pareça aos olhos, ela está nas mãos de quem já venceu. E finalmente, para nós encerrarmos, Nabucodonosor, ele levantou os olhos, por um instante da história apenas, né? Ele foi restaurado por um instante apenas da história, quando ele levantou os olhos ao céu. Mas Cristo, ele desceu ao mais profundo abismo da humilhação humana, e ele foi exaltado o quê? Soberanamente, recebendo um nome que é superior a todo nome, não por um tempo, mas para a eternidade. E todo aquele que está em Cristo, que está unido a Cristo pela fé, participa desse mesmo padrão. Morre para si mesmo, é humilhado debaixo da mão potente de Deus e será exaltado no tempo oportuno. Por isso, olhemos para Cristo, que se humilhou em seu lugar e deixou que Ele molde em você, pelo Espírito, a humanidade que leva à glória eterna. Amém?